città eterna, invicta, grande centro do mundo durante milênios, durante vários séculos e com certeza mais de um milênio, tanto pela questão política, quanto pela questão militar, cultural e posteriormente também religiosa. Roma. E muitos se perguntam em relação ao cristianismo e sobretudo à Igreja Católica, que nos interessa, por que Roma, que foi quem tanto perseguiu os cristãos, principalmente nos 3 primeiros séculos de igreja, depois veio a se tornar, vamos dizer assim, a capital do cristianismo, a capital da igreja, onde está sediada a Igreja Católica. Bem, nós vamos entender isso nesse vídeo. Me apresentando, eu sou o Vinícius e estou aqui para tentar acender pelo menos uma luz da igreja na sua cabeça. Nero, Marco Aurélio, Adriano, não foram poucos os imperadores que perseguiram os cristãos sistematicamente por quase 3 séculos inteiros. Digo quase porque o cristianismo tem ali o seu início no final da primeira metade do século I e houve alguns intervalos na perseguição romana no 2º, no 3º século. Mas, em via de regra, a igreja foi perseguida, tanto é que os papas, os 30 e poucos primeiros papas da história da igreja, até o Edito de Milão, foram todos mártires. E quem eram os papas? Ou melhor, quem são os papas? São os sucessores de Pedro, são os bispos de Roma. Alguns devem achar estranho, por que eles seriam sucessores de Pedro? O que seria essa tal sucessão? A sucessão apostólica, como nós chamamos? E por que Roma? Sendo que Roma perseguiu. Bem, a gente primeiro precisa fazer uma separação do que seria a Roma pagã, depois a Roma cristã, e o prosseguimento do cristianismo depois do fim do Império Romano. Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente precisa entender, não tem absolutamente nada a ver o fato de Roma ter sido estabelecida como a cátedra de São Pedro, que foi o primeiro líder estabelecido por Cristo na igreja, e no texto de Mateus 16, 18 e 19 isso fica muito claro, e especialmente no versículo 18, quando Jesus Cristo diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Pronto. E o episcopado petrino, ele foi estabelecido em Roma no final da sua vida. Pedro passou por Antioquia e em vários lugares. Ele fundou diversas comunidades, vamos colocar desse modo, né? Igrejas no sentido local. Lembrando que a igreja é una, embora existam várias igrejas no sentido local, no sentido geográfico do termo. No entanto, São Pedro ele é martirizado em Roma, e é em Roma que ele tem ali o final, o seu episcopado último, vamos colocar desse modo. E nós podemos atestar não só que Pedro esteve em Roma no período bíblico, porque ele diz: saúdo-vos da Babilônia no início da sua carta, da sua primeira carta, e Babilônia naquele período era um nome que era utilizado para se referir a Roma, porque tinha ali vários deuses e vários costumes que eram babilônios anteriormente, que os cristãos obviamente condenavam. E posteriormente, na tradição que se seguiu, falo tradição, lembrando que não existia o cânone bíblico até o final do 4º século, isso foi se estabelecendo de modo ainda mais fácil da gente compreender historicamente. E a gente tem um testemunho muito arrebatador de um santo e doutor da igreja, proclamado doutor da igreja até recentemente, e são poucos os doutores da igreja, que é Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele escreve uma obra muito importante chamada Contra as Heresias. Essa obra ali ela é um pouco difícil de ler, confesso que tem alguns trechos bastante enfadonhos, sobretudo no primeiro e no segundo livro,
em que ele trata ali da questão do gnosticismo, as heresias gnósticas que estavam acontecendo, que estavam se proliferando nos meios da igreja naquele período. Ele combate bastante Marcião, os seus abusos, e tudo aquilo que estava fora da doutrina passada pelos apóstolos. Santo Irineu de Lyon, um homem do século II. Tá? Ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo São João. Tá? Então, ele é um padre subapostólico. É chamado de padre subapostólico. E ele escreve essa obra contra as heresias, que é uma das mais importantes do cristianismo primitivo, se não a mais importante. Tem-se daí um debate sobre as cartas de Santo Inácio de Antioquia, da unidade da Igreja Católica, de São Cipriano de Cartago, que nós ainda vamos trazer nesse vídeo. Mas com o texto que vai aparecer aí na tela para vocês, de Santo Irineu de Lyon, fica muito claro que realmente havia uma primazia já nos primeiros períodos da história da igreja. Santo Irineu de Lyon, como o próprio nome já diz, né, da região ali de Lyon, da Gália, né, atual França, anteriormente chamada de Gália, ele não tinha, por isso ele não era um romano, ele não tinha nada a dizer no sentido de querer favorecer Roma. Então, ele coloca ali que foi fundada pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e que, devido à sua preeminência, todas as outras igrejas devem estar de acordo com essa igreja. E abaixo ele também vai trazer toda a sucessão apostólica. É isso que quer dizer sucessão apostólica. Os sucessores, os bispos que foram sucedendo uns aos outros, desde Pedro, no caso do episcopado romano. Tá? Porque todos os bispos eles são sucessores dos apóstolos. Tem sua linha sucessória que vem no começo de um único apóstolo. A gente tem depois de São Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo e tudo que está aí no texto para que vocês possam ler e acessar também na internet. Tem disponível em PDF, é domínio público, texto milenar, quase bimilenar. Pode colocar aí, livro 3, Contra as Heresias, Santo Irineu de Lyon, século II, muito antes do século IV, né, que a quem muitos colocam quando foi a fundação da Igreja Católica, que não é verdade. Né? Com isso a gente já pode perceber que a catolicidade da Igreja existia muito antes, inclusive sob a égide da Cátedra Petrina, sediada em Roma. Tá? A gente pode trazer aqui em outro vídeo por que o termo, né, Igreja Católica, trazido muito antes até mesmo de Santo Irineu de Lyon, e que mostra realmente que a Igreja Católica não foi fundada por imperador coisíssima nenhuma, mas é tema para outro vídeo. Tá? E a gente ainda precisa trazer aqui alguma outra fonte, porque Santo Irineu de Lyon é uma fonte perfeita para esse tópico, mas a gente pode trazer mais um. Na verdade, poderíamos trazer mais do que essas duas, mas essas duas são suficientes, tá? Que seria São Cipriano de Cartago, que nós vamos trazer agora. São Cipriano de Cartago, ele escreve um tratado no século III, salvo engano, no ano 253 d.C., muito antes do Edito de Milão, em 313, diga-se de passagem, trazendo aqui de novo. E ele traz o seguinte título, né? É o seguinte tratado, da unidade da Igreja Católica, ou seja, sobre a unidade da Igreja Católica. Então, é curioso, porque no século III está havendo ali uma transição da Igreja do grego, que era o idioma mais usado, porque o grego era como se fosse o inglês até ali do século II, e a partir do século III o latim passou a ser mais usado para as cartas, né, para se comunicar entre pessoas de lugares diferentes, que não falavam a mesma língua por consequência. E ele escreve que eles estão unidos em uma só cátedra, e que só existe uma única cátedra. Então, não existem vários patriarcados, a igreja não pode ser organizada de um modo em que cada um lê um texto sagrado do modo que ele resolveu interpretar e ali passa a fundar a sua doutrina. E aí, trazer um termo um tanto quanto feio, mas os que fazem isso são chamados hereges, porque são aqueles que professam uma doutrina pretensamente cristã, mas que não está dentro daquilo que a igreja, em sua unidade, proclamou. E que, na verdade, foge à ordem da igreja. Então,
A gente precisa sempre se fixar nisso. Como diz Santo Agostinho, também no final do século IV, início do século V, Roma locuta causa finita. Né? Roma, basicamente, se a gente fosse colocar no português claro de hoje, se Roma falou, está falado. Né? É óbvio que seria mais formal do que isso no original. No entanto, creio que com todas essas citações patrísticas, ou seja, da igreja primitiva, nós podemos atestar que realmente o que aconteceu há poucos séculos atrás, de separações de alguns grupos da Igreja Católica, não foi um retorno à Igreja Primitiva, porque a Igreja Primitiva é católica. Era e é católica, porque nós nunca deixamos de ser essa igreja, a mesma Igreja Primitiva, que é a mesma igreja que estará até a consumação dos séculos. Nós agradecemos a atenção de todos que ficaram até o final. Espero que tenhamos conseguido o êxito de fazer parte da formação de vocês no âmbito tanto doutrinário, eclesiológico, quanto da própria história da igreja, que é fundamental para defender a nossa fé. Grato mais uma vez. Salve Maria, viva o Cristo Rei.